Pois é, pessoal, chegou o momento da despedida. Mesmo com essa bola já estando aí cantada há muito tempo, eu acho justo dizer que eles tentaram fazer o momento ser tão épico quanto possível aqui. E é muito difícil agradar tanto a gregos quanto troianos. Mas tudo isso a gente vai analisar agora. Então solta a vinheta. Salve Telatrekkers, tudo bem com vocês? Heitor Teixeira aqui trazendo a última parte desse episódio duplo, que é o 10º episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery, Terra Firma, parte 2. A minha proposta aqui é tentar fazer uma análise da forma mais justa possível, que o meu viés pessoal permitir. Então vamos combinar que nada de ataques gratuitos, nem ficar passando pano para aquilo que eu não concordo. Eu sei que alcançar o equilíbrio perfeito é algo muito difícil, mas é exatamente a proposta aqui. Então recoste-se e vamos começar. Lembrando que esse comecinho aqui é livre de spoilers, eu aviso quando for a hora deles começarem. Eu estava um pouco receoso de que talvez, se esse episódio aqui não fosse bom, ele pudesse prejudicar inclusive o anterior. E eu sei que gosto é algo muito particular, mas na minha opinião, eu acho que ele conseguiu fechar não só tão bem o arco da Imperatriz nesses dois episódios, como o arco da participação dela na série. É a minha personagem favorita? Não. Mas pelo menos aqui a participação dela foi no mínimo ok. E algumas das minhas impressões demonstradas em vídeos anteriores se mostraram corretas. E não dá nem pra ficar tipo mega feliz com isso, como se, olha como eu sou inteligente. Porque eram coisas bem óbvias, o que não deixa de ter sua graça, porque é interessante de vez em quando, de tempos em tempos, você deixar que a sua audiência esteja correta quanto às teorias dela. Então até aí tudo bem. Entretanto, a sensação em relação ao produto final tem dois lados. O primeiro é que mostrar aí todo um arco de crescimento de um personagem foi alcançado com sucesso. Segundo, mesmo tudo tendo funcionado, e eu inclusive concordo que de forma muito bem produzida, com uma cinematografia caprichada que deixou cada cena linda, a história é parcialmente prejudicada por não representar algo assim tão relevante. Pra mim, não entenda mal, gostei do episódio. Mas, apesar das coisas ali serem absolutamente relevantes pra Jojo do espelho, essa personagem nunca me deu assim tantos motivos pra gostar dela. Aparentemente, os roteiristas têm aí essa ideia equivocada de que se você largar um personagem que seja badass, super casca-grossa, que tem esse jeito arrogante, as pessoas vão aprender a curtir. E não é bem assim que a banda toca. Talvez ela seja a sua personagem favorita. E tudo bem, eu fico feliz com isso. Mas, como eu disse, na minha opinião, ela era só mais um motivador de virada de roteiro. E algumas das teorias que eu vi sendo espalhadas pelo fandom por aí se provaram corretas. E mesmo isso parecendo ser tipo meio que uma bola curva, teve a oportunidade de trazer elementos clássicos de uma forma a dar uma nova roupagem e fôlego para eles. E por falar em teorias, o episódio deixa pra gente uma quantidade gigantesca de coisas pra gente ter como material para gerar uma série de novas dessas aqui. A gente vai poder discutir e falar sobre isso durante um tempão. E como prometido, tá aqui o aviso, tá na hora dos spoilers. Então já sabem como é que funciona. Se você não assistiu o episódio ainda, o que você tá fazendo aqui? Corre lá, vai assistir e depois volta pra cá pra gente continuar esse papo. Combinado? Daqui pra frente eu não vou segurar nenhuma surpresa. E eu queria pedir pra vocês já ir adiantando aquele like pra ajudar no canal. Deixa eu dar aquela recapitulada relâmpago só para ajudar a dar uma refrescada na memória. A Felipa Jojo não apenas saltou para o futuro junto com o resto da tripulação. Na primeira temporada ela já tinha sido arrancada de uma realidade alternativa, conhecida como Universo Espelho. Então, como é explicado pelo Kovich, personagem que foi interpretado pelo famoso diretor David Cronenberg, simplesmente saltar no tempo não é o ideal, mas não causaria assim um problema tão grande. Mas quando você salta no tempo para um tempo tão diferente do seu, e você ainda é de uma realidade que não é exatamente aquela, aí a coisa se complica bastante. E é justamente isso que está causando aí essas mudanças fisiológicas na personagem e colocando ela mais próxima de uma talvez morte. E para essa situação aparentemente sem solução, é que o computador, lá com a ajuda dos dados da Esfera, que é uma entidade com mais de 100 mil anos de conhecimento acumulado, de uma série de espécies espalhadas por toda a galáxia onde ele tinha alcance,
chega na conclusão de que talvez a solução esteja num planeta chamado Dano 5. E depois que a Michael e a Jojo acabam descendo no planeta e fazendo lá uma busca, elas acabam encontrando um sujeito que tem lá uma aparência meio de Doctor Who, aparentemente normal, que aparece com uma porta combatente e tudo. Eles têm um papo lá meio inconclusivo, ele parece meio com preguiça de responder as perguntas, deixa a coisa meio num manto de mistério ali. Então fica aquela dúvida de se isso daí de fato vai ser algum tipo de solução para o problema dela. Mas quando ela atravessa o batente da porta, ela é jogada não só para trás no tempo, para a época dela, na verdade até um pouquinho antes da época em que ela de fato saiu, mas também para a própria realidade dela. Com isso em mente, então, a gente pode discutir daqui para frente o que se passa nesse episódio aqui. E vale comentar que eu entendi bem o que eles fizeram com a abertura desse episódio, colocando as coisas não só no negativo, mas também de cabeça para baixo. Mas se a gente for parar para pensar, apesar disso funcionar e fazer uma ligação óbvia com o que está sendo tratado no tema do episódio, se você comparar com o que fizeram com os episódios que trataram do universo do espelho na série Enterprise, o que aparece aqui chega a parecer até bastante preguiçoso, na verdade. A Jojo está então passando por um processo aí de mudanças não apenas físicas, mas também psicológicas e mentais, aonde ela começa a ver a vida com uma outra forma de encarar as coisas. E aí o que salta pra gente é um pouco aquele papo, como se você estivesse falando da cesta com as maçãs e uma delas é uma maçã podre. Então de repente é como se você entendesse assim: ao invés de você estar falando que uma maçã podre seria capaz de estragar o resto, é como se você tivesse aí de uma forma meio mágica o lance de um monte de maçãs boas pudessem, de certa forma, ajudar a salvar aquela maçã que agora está ruim, que está meio passada. O que fica aí dentro dessa proposta que Star Trek já usou outras vezes é poder analisar justamente esse negócio de que ninguém é inerentemente bom ou mal, mas as coisas dependem bastante do universo no qual você está inserido, das coisas que estão à sua volta, como você é encarado pelas pessoas com quem você lida, se você passa por certos problemas tendo uma mão amiga estendida na sua direção, ou se de repente você vive no proverbial mundo cão. Então aqui a gente tem esse negócio de que ninguém é exatamente assim ou assado, mas as pessoas têm o direito de escolha, então é justamente essa parte da escolha que está sendo colocada. Não é como se fosse um motivador biológico que não dá para lutar contra, é algo que você de fato consegue influenciar bastante, mas a gente sabe que o episódio coloca isso de um jeito em que a personagem acaba tendo muitas consequências porque ela não está sozinha, então por mais que ela seja poderosa na posição, no cargo que ela está ocupando ali, as coisas não podem ser simplesmente mudadas de uma hora para outra, porque isso levantaria suspeita demais. Então talvez fizesse com que toda uma série de planos que ela pudesse vir a ter para mudar as coisas ali de forma sutil, e isso pudesse ter alguma chance de sucesso, fossem prejudicadas. E ainda que esse assunto pareça piegas e forçado para muita gente, vale lembrar que dentro da franquia sempre houve esse negócio de tentar colocar a discussão de que a luz é capaz de vencer as trevas. Agora, se os roteiristas foram capazes de tocar o seu coração, aí já é outro papo. Algo que faz parte das minhas teorias pessoais há bastante tempo é de que não existe um universo do espelho, mas um multiverso deles. E aparentemente as coisas que acontecem ali dentro daquele determinado universo são sentidas como se fosse uma espécie de mão do destino afetando as coisas que acontecem no universo ao qual ele reflete. E vice-versa. Mas isso é assunto para outro vídeo. E a Imperatriz ali já tendo seu coração um pouco amolecido por ter tido contato com uma realidade onde tanta coisa bacana é alcançada, sem derramamento de sangue, está tentando realizar algumas novas escolhas em meio a essas circunstâncias que ela já conhece. Quanto o próprio conhecimento que ela adquire lá naquele tempo, e agora que ela está aqui, se ela quisesse simplesmente voltar a agir daquela forma como ela agia normalmente ali, ela poderia ter uma grande vantagem aqui, sendo que agora ela conhece uma série de outcomes, formas como as coisas vão acabar acontecendo, e ela podia reverter isso para o bem dela. Mas não é exatamente o que ela faz, ela escolhe ter uma opção muito mais branda ali. É justamente aí que entra essa parte do que eu estou falando sobre ela ter que fazer essas coisas de uma forma mais sutil, porque senão ela vai acabar sendo notada e o plano dela vai para as cucuias. Porque é aquela tal história de que uma andorinha só não faz verão. E todo o esforço que ela faz cria aí
de forma metafórica essas ondas na superfície desse lago, mas não são mudanças fortes o suficiente para mudar o rumo desses eventos. Afinal, o pessoal não passou pelas mesmas situações transformadoras que ela. E ela não pode admitir isso para praticamente ninguém, ou quase ninguém. Porque o Saru do espelho não vai esquecer a ajuda que recebeu com a informação de que o Vahari não é o final da linha. Se ele conseguir passar essa informação adiante, ele inclusive pode mudar todo o destino de uma espécie inteira. No vídeo passado eu cheguei a comentar que fazia parte da minha teoria de que eles estavam tentando transformar ela numa personagem vista pelos olhos da audiência como uma personagem do bem. E em relação a isso, a minha teoria se provou certa, mesmo que ela tivesse bem óbvia. Uma outra coisa que eu comentei é que talvez toda essa situação que ela estava passando ali fosse algo mais ou menos como se fosse uma espécie de lição ou teste, à lá o conto de Natal com Ebenezer, que é visitado pelos fantasmas do Natal passado, presente e futuro, e acaba deixando de ser aquele velho ranzinza e turrão para passar a ter um jeito diferente de encarar a vida. Aqui a coisa se provou ser mais ou menos dessa forma e por esse caminho, apesar de com algumas diferenças estruturais bem importantes. Como diz o Kroll, não é que aquilo ali seja artificial ou tenha sido apenas uma ilusão. Aquilo aconteceu de verdade sim, mas dentro de uma das versões do universo espelho. Já que se os eventos que acontecem durante essa estadia da Imperatriz ali, nessa versão do passado, de fato fossem oficiais, eles acabariam afetando o que acontece na primeira temporada da série, e isso traria grandes impactos, inclusive porque está acontecendo nesse momento aqui. E isso seria então Discovery reescrevendo Discovery. O que casa com outra das minhas teorias pessoais de que essa série está reescrevendo muita coisa da timeline da franquia, o que é outro assunto para outro vídeo. Pois é, amiguinhos, eu tenho que deixar algumas coisas para outros momentos, porque se cada vírgula que a gente encontra que aparece com uma ideia interessante para ser explorada a gente for falar aqui, a gente nunca mais sai desse vídeo. Inclusive, deixem aqui nos comentários, vocês gostariam de uma série de vídeos tratando aí sobre teorias, sobre as coisas que acontecem dentro da franquia e os seus rumos? O que vocês acham? Essa parte em que a Imperatriz acaba recobrando a consciência e vai questionar o Kroll me lembrou muito o filme Contato, baseado no livro de um escritor famoso, aí, tanto de ciência quanto de ficção científica, chamado Carl Sagan, aonde a personagem da atriz Judy Foster acaba investigando lá a vida alienígena e tal, e ela passa por uma máquina aonde todo mundo que está em volta vê ela simplesmente caindo, com uma espécie de carlinga feita lá para ter um assento dentro dela, que eles esperavam que tivesse uma viagem ali por uma espécie de portal, mas todas as câmeras em volta veem simplesmente esse cockpitzinho passando direto ali pela máquina, que demonstra toda uma emanação energética, com luzes e com vibrações e com coisas, mas para todo mundo ela simplesmente atravessou a máquina. E depois ela tenta jurar para todo mundo ali e falar de forma fidedigna que ela teve toda uma história lá dentro, que ela passou por túneis e que ela viu todo um sistema onde seria uma espécie de rodovia galáctica, onde as espécies usam para se locomover de um lado para o outro, que ela teve contato com uma espécie alienígena e conversou com eles e tudo mais, e ninguém acredita nela. Mas na verdade a parte interessante é que o biomonitor dela traz lá mais de 18 horas de coisas gravadas que teriam sido impossíveis de serem produzidas naquele tempinho simplesmente onde ela é solta lá em cima e até ela cair na rede de proteção lá embaixo. A gente tem algo aqui muito parecido com isso, já que aos olhos da Michael, a Georgiou simplesmente passou pelo batente da porta, chegou do outro lado desorientada e caiu, ficou menos de 1 minuto desacordada e agora está jurando aí de pé junto que passou mais de 3 meses dentro do universo do espelho, passando por toda uma série de situações. E é o próprio Carl que acaba falando para ela que a resposta está no biomonitor dela. Lembra que ela colocou aquela pulseirinha? Então, aquilo corrobora com o fato de que ela teve sim uma quantidade gigantesca de tempo em outro lugar, tendo uma vida ativa mesmo, dormindo, comendo, interagindo com pessoas e tal. E aí fica aquele negócio de você associar o nome, né, Carl com Carl Sagan, né? Tá ligado? De qualquer forma, o importante é ressaltar que aqui tudo não passou de um teste no fim das contas. Tudo só para certificar o Kroll de que ela estaria pronta para ser jogada em outra época, onde os dois universos estariam mais próximos, o que não causaria um problema físico para ela. É aí que a Jojo e a Michael cobram a real identidade do Kroll. E como muita gente já tinha cantado a bola, a coisa se mostra verdade, e ele é, na verdade, uma manifestação do Guardião da Eternidade.
Inclusive vale ressaltar que na versão do roteiro original do Harlan Ellison, para a Cidade à Beira da Eternidade, o Guardião da Eternidade tinha uma manifestação física assim. Nunca vimos mais esse assunto sendo abordado novamente ou expandido em tela. Então é uma boa oportunidade para ver esse elemento clássico voltando a dar as caras aqui. Um momento interessante do diálogo entre eles que eu achei foi quando ele contou para elas que numa versão do passado ele era mais aberto a interações e ele era mais convidativo, do tipo, venha, passe por mim, vá visitar outras épocas, apenas não coloque tudo fora do lugar ou você vai ter que voltar e arrumar tudo. Mas aparentemente, mesmo uma entidade tão antiga e poderosa quanto essa, também tem lá uma versão do estresse pós-traumático. E ele chega a dizer, a forma como quiseram me usar durante as guerras temporais não foi bonito. Tadinho do Guardião. E é por isso que ele acabou deixando o planeta de origem e veio meio que se esconder aqui nesse lugar. Agora, como a esfera tinha esse tipo de informação, aí já é outra conversa. De volta à nave, quanto à trama que envolve o mistério da combustão, o Book andou tentando ajudar e chegou a oferecer algumas alternativas. E depois de alguma burocracia, o Stamets e a Adira acabam de fato usando aí tecnologia da corrente Esmeralda para conseguir ter acesso ao sistema da nave Kelpiana, aquela porta traseira para eles terem acesso ao sistema. Então agora a ideia é chegar lá e investigar o que pode ter acontecido. Ao retornar para a nave, a Michael avisa para todo mundo que a Georgiou não vai voltar, mas ela propositalmente não usa o termo morta. Isso quem assume por conta própria é o Saru. E no refeitório a tripulação aproveita ali para deixar as palavras de despedida, mesmo ela tendo sido um pé no saco de muita gente. Aquele papo do depois que morre vira santa, né? E para onde essa personagem foi enviada? Colegas, nesse ponto eu espero que pelo menos os produtores saibam. Porque de uma forma ou de outra aqui, esse assunto foi deixado propositalmente aberto, para caso eles resolvam simplesmente abandonar a tal série da Seção 31 ou seguir por outros rumos. Mas também dá margem para que ela seja colocada em uma série de momentos diferentes. Ela poderia ser jogada ali para um tempo mais próximo do Capitão Archer. Poderia voltar para a linha Prime e se juntar com o Ash Tyler. Quem sabe aparecer esporadicamente na série do Pike. Ou poderia até aparecer na série do Picard. Mas o que não vai acontecer mesmo é a tal série se desenvolver como Seção 31 no universo do espelho, como eu tinha dito que talvez pudesse. O nosso papo já prossegue, mas antes deixa eu dar esse recado. Considere se inscrever aqui no canal, venha fazer parte da família na tela. Eu estou sempre trazendo análises e reviews dos episódios de Star Trek, assim como de outras produções da cultura pop. Já se inscreveu? Então vambora! Daqui em diante, essa personagem ainda tem muito caminho pela frente. E se ela não conseguiu a redenção dela até aqui, ela pode passar ainda um bocado de tempo tentando. No entanto, eu não tenho lá a certeza absoluta de que o inesperado sucesso da série do Capitão Pike não tenha, na cabeça dos produtores, mudado os planos deles em relação a tal série que ia ser estrelada pela Michelle Yeoh. Então a gente vai ter que aguardar para ver isso aí. A atriz mostra uma qualidade no seu trabalho com uma atuação admirável. Ela conseguiu trazer nuances para um personagem que é baseado em um universo caricato na maior parte do tempo. Mesmo o nome do Lorca tendo sido citado várias vezes, o Jason Isaacs realmente não apareceu para fazer uma ponta aqui. Então ficou só na provocação mesmo. Mas quem dá sim o ar da graça nesse episódio é a personagem da Jet Reno, que é interpretada pela atriz e comediante Tig Notaro, que tem um acordo com os produtores de vez em quando aparecer e fazer uns gracejos e tal. Mas não estranhe se ela simplesmente sumir e eles tiverem que fazer um malabarismo lá de como é que ela não estava presente em outros momentos importantes, porque a ideia realmente não é que ela participe de todas as ações mais relevantes, mas simplesmente que ela possa de vez em quando aparecer, fazer um gracejo ali e sumir. Com mais essa subtrama resolvida, a gente volta a se concentrar de novo na trama principal do mistério da combustão. E a gente tem mais 3 episódios pela frente. Então ainda dá tempo de acontecer mais alguma confusão com essa turminha do barulho! Devo deixar registrado aqui que essa temporada teve um aumento de qualidade sim, na minha opinião, em relação aos episódios, por eles terem tido esse aspecto mais episódico. E eu tô bastante curioso para saber como é que essa temporada vai ser concluída, mas também quero saber de vocês, o que vocês estão achando até aqui. Esse episódio duplo caiu bem, na sua opinião? O que você acha que vai acontecer com a Georgiou daqui pra frente? Coloca aqui nos comentários. Meus amigos, peço de novo então que vocês deixem aquele joinha
esperto para ajudar na divulgação do conteúdo do canal. Quero saber as opiniões e teorias de vocês, então deixem elas aqui nos comentários para a gente prosseguir com esse papo. E é claro, quem puder compartilhar esse vídeo vai estar ajudando demais. Como sempre, estou deixando aí 2 opções para vocês escolherem uma e seguir curtindo o conteúdo. Um forte abraço e até mais!